Esse vídeo traz 5 características de homens, de pessoas que dizem não se importar com o próprio aniversário. Você já se identificou? Em muitos casos, isso é apresentado como sinal de maturidade, de força e de simplicidade. Mas será que Deus enxerga dessa mesma forma? A Bíblia nos ensina que Deus não olha apenas para as atitudes externas. Ele olha para o coração. Pense nisso. Algumas dessas características revelam maturidade espiritual. Outras podem esconder o quê? Feridas, isolamento e independência excessiva. Vamos analisar cada uma dessas características à luz da palavra? Aqueles homens, aquelas pessoas que de fato não gostam de comemorar, não sentem prazer, alegria em comemorar a sua data, o seu aniversário e as grandes conquistas? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa observar, eles estão acostumados a enfrentar a vida sozinhos desde jovens. Veja se essa característica não bate com essas pessoas, com esse tipo de pessoa, com esse estilo de pessoas. Ninguém fazia grande alarde sobre os seus momentos especiais. Por isso, aprenderam a não criar expectativas. Em vez disso, passaram a valorizar cada gesto, cada atenção e cada momento recebido. O que está alinhado com Deus, vamos ver? Dentro desse comportamento, o que é que agrada ao Senhor? A Bíblia realmente nos ensina que nossa esperança não deve estar onde? Nas pessoas, mas sim em Deus. O homem maduro não vive dependendo da aprovação, do conhecimento ou da validação dos outros para se sentir completo. Como está escrito em Jeremias 17:7, ele traz o seguinte: mas bendito é o homem cuja confiança está onde? No Senhor, cuja confiança nele está. Quando nossa esperança está em Deus, aprendemos a ser gratos por cada demonstração de carinho, sem transformar isso em uma exigência. O que precisa melhorar, e isso a gente precisa estar atento, é que existe aí um perigo. Alguns homens deixam de criar expectativas porque foram profundamente feridos. Eles deixam de esperar amor para não sofrer novamente. Isso não é maturidade. Isso é um mecanismo de proteção. Deus nunca nos chamou para endurecer o nosso coração. Pense nisso. Em Ezequiel 36:26, ele promete: eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O homem segundo o coração de Deus continua confiando em Deus sem permitir que as feridas endureçam seus corações. O outro ponto importante é o seguinte, outra característica, né? Esses homens são naturalmente simples e discretos. Festas, presentes e grandes comemorações nunca foram suas prioridades. Para eles, a verdadeira celebração é a paz. O que está alinhado com Deus, o que é que a gente pode dizer dentro desse comportamento que realmente agrada a Deus? A simplicidade é uma marca do reino de Deus. Jesus nunca viveu buscando luxo, reconhecimento ou status. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4:11-12 o seguinte: aprendi a ficar satisfeito com o que tenho, sei viver na necessidade e também na fartura. Ou seja, contente, independente das circunstâncias. A verdadeira riqueza é viver em paz com Deus. E o que precisa melhorar desse comportamento? Existe uma diferença entre ser simples e ser emocionalmente fechado. Precisamos estar atento a isso. Jesus era simples, mas também demonstrava amor. Chorava, abraçava, expressava seus sentimentos. Ser discreto não significa impedir que as pessoas conheçam seu coração. Deus deseja homens fortes, mas também sensíveis à sua presença e aos seus relacionamentos que Ele lhes concedeu. Precisamos nos relacionar. Precisamos abrir o coração e deixar que esse coração endurecido, muitas vezes pelas feridas, e que manifestando essa proteção do endurecimento, do fechamento, ele possa ser quebrantado e abrir o coração para que outras pessoas possam interagir e fazer parte da nossa vida. Pense nisso. A terceira característica desses homens são homens que costumam oferecer mais aos outros do que recebem. São aqueles com quem todos podem contar, mas quando precisam de ajuda, preferem guardar suas dificuldades para si. O que é que a gente pode entender que está alinhado com essa característica, esse comportamento
aquilo que Deus se alegra. Servir faz parte do caráter de Cristo. Jesus ensinou em Mateus 20, 26, que quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Então, servir é sinal de importância para Deus. Homens que ajudam, protegem e sustentam sua família refletem verdadeiramente o coração de Cristo. E o que é que precisa alinhar, melhorar, aperfeiçoar? Mas carregar tudo sozinho nunca foi um plano de Deus. Então, esses homens normalmente têm uma característica de querer carregar tudo sozinho. Não costuma pedir ajuda. Moisés tentou fazer isso, lembra? E Deus enviou Jetro para confrontá-lo. Em Êxodo 18 diz: o trabalho é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Existe a falsa ideia de que pedir ajuda demonstra fraqueza. Isso não é verdade. Deus não se agrada disso. Por isso que ele colocou tantas pessoas para que a gente possa conviver e alguma delas possamos caminhar junto e inclusive contar nos momentos de felicidade e nos momentos de desafios para nos ajudar. Na verdade, muitas vezes demonstrar humildade é o caminho que agrada a Deus. A Bíblia diz em Gálatas 6:2 que levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Então precisamos carregar fardos pesados, não só nosso, mas também dos outros, se colocar ali à disposição de ajudar, porque isso agrada a Deus. Cumpre a luz de Deus, um ajudar o outro. O homem de Deus não é aquele que suporta tudo sozinho. Longe disso, é aquele que sabe caminhar em comunhão. Isso é muito importante. A quarta característica desse comportamento do homem que não gosta de comemorar as suas datas de aniversários, os momentos de conquistas. Eles aprenderam a encontrar felicidade nas coisas simples da vida. Nas coisas mais simples da vida eles encontram a felicidade, como por exemplo uma refeição tranquila, uma oração silenciosa ou alguns minutos sozinhos já são suficientes para ele se sente bem, ele se sente feliz. O que é que está alinhado com que Deus se agrada com esse comportamento? Isso revela contentamento com a forma simples, viver contente com as coisas mais simples, sem precisar de grandiosidades para isso se transformar em felicidade no coração. Lá em 1 Timóteo 6,6 diz: a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Quem encontra alegria na presença de Deus não depende das circunstâncias para ser feliz. Precisamos ter isso muito forte no nosso coração. O que precisa ser alinhado, melhorar e se aperfeiçoar com o homem que tem essas características. Alguns homens confundem paz com isolamento. Isso a gente precisa estar muito atento. Paz não é se isolar. Gostam tanto de ficar sozinhos que deixam de construir relacionamentos saudáveis. Desde o princípio, Deus declarou em Gênesis 2,18: não é bom que o homem esteja só. Todos nós precisamos de comunhão, precisamos de irmãos de fé, precisamos de uma família espiritual, precisamos aprender tanto a cuidar quanto de ser cuidado. Precisamos ser vulneráveis, permitir sermos cuidados. A quinta característica, presta atenção nessa, eles medem a vida pelo progresso, não pelas datas. O que importa é olhar para trás e perceber que cresceram e evoluíram. O que isso agrada a Deus? Esse pensamento se aproxima da visão bíblica de crescimento. Paulo escreveu em Filipenses 3, 13 e 14 da seguinte forma: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Olha que lindo. Prossigo para alcançar o fim da corrida. Deus deseja que cresçamos continuamente. O que precisa melhorar? Mas existe uma pergunta importante, isso você precisa entender. Qual o progresso que estamos medindo? A sociedade mede sucesso pelo dinheiro, pela posição e pelas conquistas. Então, Deus mede crescimento pelo caráter. Então, pela santidade. Ele mede crescimento pela obediência. O quanto você tem sido obediente a Deus. O quanto você tem buscado a santidade. Você tem crescido verdadeiramente nessa medida que Deus mede, nessa medida que Deus observa, ou na medida que os homens observam. Na ostentação, na riqueza, no aumento da
na conta bancária. O que é que a gente precisa entender? Que esse crescimento, que esse progresso é importante, mas ele é consequência de uma busca pela santidade como prioridade, de uma busca pela obediência como prioridade, e em especial de uma semelhança com Cristo. Pedro escreveu em 2 Pedro 3,18: antes cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Isso é muito importante. O maior avanço da nossa vida não é financeiro, é espiritual. Pense nisso. Depois de analisar esses 5 pontos, essas 5 características daqueles homens que não gostam de comemorar momentos importantes, aniversários, percebemos que a Bíblia confirma muitas dessas atitudes. Então esse homem normalmente tem a atitude de ser simples, de ter contentamento com as coisas simples, de servir, de ser grato, de buscar crescimento. Tudo isso agrada a Deus, mas Deus também nos alerta sobre algo muito importante. A verdadeira força não é esconder as dores, não é viver isolado, não é carregar tudo sozinho. A verdadeira força está em depender verdadeiramente de Deus, caminhar em comunhão e permitir que o Espírito Santo cure as feridas que a vida deixou. O homem segundo o coração de Deus não precisa provar que é forte. Ele apenas permanece firme, porque sua força vem de onde? Sua força vem do Senhor. Como declara Isaías 40:31. Pense nisso. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Que Deus forme em nós homens, fortes na fé, humildes para aprender, corajosos para amar e totalmente dependentes dele e só dele. Amém e um dia abençoado para você.